Olá, eu sou Ludmila Calheiros e a partir de hoje o OAB Cidadania vai estar com um formato um pouco diferente. A presidente da OAB, Fernanda Marinella, continua comandando suas entrevistas com os mais variados temas, sempre focando na defesa dos direitos da advocacia e sociedade. Agora com o quadro Conversando com Ela. Você também continua acompanhando os quadros que já conhece, como Minuto Prerrogativas, OAB Tira Dúvidas, Agenda ESA, Notícias do Conselho, só que agora com uma novidade, o quadro Giro da Semana, onde você vai poder acompanhar o que foi de notícia, de destaque, aqui na OAB Alagoas nos últimos dias. E olha, o programa de hoje é especial. Vamos falar sobre a PEC 287 de 2016, a chamada PEC da Reforma da Previdência. Você vai poder acompanhar como foram as manifestações organizadas pela OAB, tanto de forma nacional, como a ocorrida no último dia 14 em Brasília, como também a organizada pela OAB Alagoas, através da Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária, que foi uma grande ação de panfletagem no centro de Maceió, na última sexta-feira, 17. E você vai ver ainda. No quadro Conversando com Ela, a presidente da OAB Alagoas entrevista o presidente da Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária. Você vai entender o que foi proposto pela PEC 287 e saber quais os impactos dela. Tem ainda o OAB Tira Dúvidas, falando sobre licença paternidade e os quadros Minuto Prerrogativas, Agenda ESA, Giro da Semana e Notícias do Conselho. É agora no OAB Cidadania. A OAB Alagoas realizou uma grande panfletagem no centro de Maceió, convocando a população a dizer não ao texto da PEC 287 e a se manifestar a favor de uma proposta mais justa de reforma da Previdência. Quem passava pelo calçadão do comércio no centro de Maceió logo era abordado. A OAB Alagoas promoveu uma grande panfletagem evidenciando para a população os inúmeros abusos contidos no texto da proposta de emenda constitucional 287 de 2016, a chamada PEC da Reforma da Previdência. A presidente da OAB Alagoas destacou que a manifestação não era contra a reforma, mas sim aos abusos contidos na proposta. A OAB concorda com uma reforma? Concorda, desde que ela seja uma reforma justa. O que não dá é para realizar uma reforma como essa, que atinge o trabalhador brasileiro, sem discutir, sem debater, sem construir em conjunto essa ideia. E com certeza nós não vamos admitir que a Constituição seja violada. Isso é indispensável. Durante a panfletagem, o vice-presidente da Comissão de Estudos e Atuação Previdenciária, Jaime Canuto, explicava para a população os impactos da exigência de idade mínima para aposentadoria a partir dos 65 anos para homens e mulheres e os 49 anos de contribuição para ter acesso à aposentadoria integral. A pessoa, para poder ter aos 65 anos o tempo integral, teria que começar a trabalhar aos 16 anos ininterruptamente. Isso é um absurdo. Além de outros, com uma pensão por morte, só receber 50% do salário e não poder acumular com aposentadoria. Isso é um absurdo grande. A sociedade não foi chamada para discutir essa reforma. Então, o motivo principal do OAB é que seja uma reforma justa, onde abre para a sociedade, para a população, para todos discutirem essa reforma da Previdência, para poder verificar o que tem que ser mexido e o que não tem. Há outros pontos questionados dentro da proposta e que também foram explicados durante o ato, como a redução no valor das aposentadorias, pensão por morte e benefícios assistenciais em valor abaixo de um salário mínimo, elevação da idade para o recebimento do benefício assistencial para 70 anos de idade, regras inalcançáveis para a aposentadoria dos trabalhadores expostos a agentes insalubres, precarização da aposentadoria do trabalhador rural e o fim da aposentadoria dos professores. Encerra-se a aposentadoria especial para professor, para policial civil, para trabalhador rural. Todos vão para a vala comum, só se aposentar aos 65 anos de idade, tanto homem quanto mulher. E outro detalhe relevante, independente do tempo de contribuição, a idade mínima tem que ser 65 anos. Imaginou um professor
65 anos em sala de aula. Imaginou um policial correndo atrás de bandido aos 65 anos de idade? Isso existe. Também somando ao ato, o advogado Gilberto Irineu lembrou das disparidades entre as regiões do Brasil, quando o assunto é qualidade e expectativa de vida de seus habitantes. Eu entendo que o Brasil nós temos muitas regiões, né? O nível de qualidade de vida de uma região, por exemplo, do Nordeste, não é o mesmo nível da qualidade de vida da região Sul, Sudeste, né? A gente percebe disparidades e percebemos também, constatamos essas disparidades, eu diria, na idade, na longevidade. Portanto, uma reforma como está sendo posta, não discutida com a população, não levando em consideração as realidades regionais, os contextos, é uma proposta um pouco utópica, descontextualizada. Portanto, é necessário avançar muito o diálogo, no sentido, eu diria, de buscar aquilo que é mais justo para a população brasileira. O senhor Gessino já está aposentado há alguns anos, mas quando soube do que está contido na proposta, demonstrou preocupação pelos impactos às novas gerações e já começou a fazer os cálculos pensando nos familiares. Não tem como se preocupar, né? Não tem como se preocupar, né? Aí, novidade ruim? Novidade ruim, para novidade para o povo novo, né? Que vai começar a trabalhar agora. Eu tenho um rapaz que está sendo meu genro, começou a trabalhar agora. Ele está com 20 anos, quer dizer, para contribuir 49 anos, aí vai ser difícil, não vai para ele, não vai chegar. Do jeito que a situação está, não vai chegar, que está difícil. José Maria é funcionário público e tentou se aposentar no ano passado. A tramitação da PEC 287 é motivo de grande preocupação. Porque queriam cortar meus direitos, né? Direitos adquiridos, negócio de produtividade, essas coisas. E tentaram cortar, eu tive que arquivar. Agora estou tentando esse ano, com fé em Deus, para que ninguém bula em nada meu, eu me aposentar com dignidade e tranquilidade, né? A gente trabalha uma vida inteira, para quando chegar no término dela, para ir se aposentar e querer cortar, aí como é que vai ser? Como é que a gente vai viver? As entidades que representam os trabalhadores também somam as deliberações e manifestações encabeçadas pela OAB Alagoas. O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e do Sindiprev, além de coordenador do Fórum Alagoano em Defesa da Previdência Social, dava o exemplo simples de como a PEC 287 deveria ter sido construída, com a participação dos trabalhadores. Vou reformar a minha casa, eu quero reformar ela para melhor. Quando eu quero reformar ela para melhor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar as partes para discutir quais os pontos comuns que nós poderemos fazer essa reforma, onde nós vamos melhorar essa casa. No caso da Previdência, a responsabilidade é bem maior, porque você envolve o trabalhador, você envolve os empresários, você envolve a sociedade comum, você envolve o profissional liberal, e aí seria uma reforma que viesse garantir e ampliar direito, discutida com toda a população brasileira e com todos os setores da sociedade que constroem e que produzem pela construção desse nosso país. O ato realizado na última sexta-feira, 17, foi mais um dentro da extensa programação de atividades encabeçada pela OAB Alagoas, tanto de forma nacional como local. Na verdade, a gente já vem fazendo um trabalho a longo prazo na OAB, nós já realizamos audiência pública lá em Brasília e aqui em Maceió também, com o objetivo de debater. Foi construída uma proposta com os pontos cruciais da reforma, o que a gente entende como reforma justa. Essa proposta, então, foi levada ao Congresso Nacional nessa semana. Realizamos um ato no Conselho Federal, mobilizando as instituições para que venham participar. Foram mais de 160 instituições que participaram desse ato e de lá nós seguimos para o Congresso Nacional para entregar, então, ao presidente da Comissão da Reforma qual é a proposta, então, que a OAB entende como reforma justa. E, além disso, também estivemos com o presidente da Câmara dos Deputados para também fazer a entrega deste ato e pedir, então, que se reflita bastante sobre essa reforma e a necessidade de se fazer de forma bem construída, de forma responsável, até porque é uma reforma que atinge toda a sociedade. Então, é fundamental essa responsabilidade. Chegou a hora do quadro OAB Tira Dúvidas. Se você de casa está precisando de alguma orientação jurídica, é só acessar as redes sociais da OAB Alagoas e deixar o seu questionamento.
Hoje, no quadro OAB Tira Dúvidas, a gente vai falar sobre licença paternidade. Quem passa as orientações é o vice-presidente da OAB Alagoas, Edinaldo Maiorano. Meu filho vai nascer em breve. Quantos dias tenho de licença paternidade? A lei garante ao pai que terá direito ao nascimento do filho, ou em caso também de adoção, ao prazo de 5 dias da licença paternidade. Essa é a regra geral do direito a esse pai. Existe a possibilidade para aqueles trabalhadores às quais as empresas estão vinculadas ao chamado Programa da Empresa Cidadã, ao aumento desse prazo para o prazo de até 20 dias, caso a empresa esteja vinculada ao Programa da Empresa Cidadã, que é um estímulo, um incentivo criado pelo governo, no sentido que as empresas tivessem isenção de impostos a caso aumentasse o número para 20 dias. Esclarecido o tema licença paternidade, a gente segue agora para um breve intervalo e na volta tem o quadro Conversando com ela, com a presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinella.